sou Ricardo Salles, pesquisador da USP, e eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre dois assuntos que são super importantes: gênero e sexualidade. Vamos tentar entender o que são essas questões e por que é importante discutir esses assuntos no nosso ambiente de trabalho, na escola, na nossa família, em todos os grupos dos quais a gente faz parte. Para discutir esses assuntos, é importante que a gente tenha informação, saiba do que está falando, e é isso que eu vou tentar explicar para vocês, fazer algumas distinções entre os termos para começar. Primeiro, vamos tentar entender o que é sexo e o que é gênero. São duas coisas diferentes. Sexo é um dado biológico, é aquilo dado pela natureza. Nesse sentido, as pessoas no momento do nascimento podem ser identificadas como do sexo masculino, do sexo feminino ou ainda como intersexuais, que são aquelas pessoas que trazem as características dos dois sexos. O sexo tem a ver com os aparelhos reprodutores, testículos, ovários, óvulo, tem a ver com a produção hormonal e tem a ver também com a genitália, pênis e vagina. O gênero é uma outra coisa. O gênero é uma construção social, tem a ver com a autoidentificação de cada pessoa, uma sensação de pertencimento. E é o gênero que vai determinar muitas das nossas possibilidades e limitações durante a vida. Explico melhor. Não necessariamente a gente se identifica com o gênero que foi determinado no momento do nascimento. Vamos parar para pensar. Uma mulher grávida, por exemplo, mesmo antes do nascimento do bebê, já se depositam uma série de expectativas sobre aquela criança que vai nascer. Se for menina, vai ter um quarto rosa. Se for menino, vai ter um quarto azul. E as roupas também seguem essa lógica. A menina vai ser a princesinha do papai, o menino vai ser aquele que vai ser o herói, que vai ser o desbravador, que vai ganhar o mundo. São expectativas de gênero depositadas às crianças mesmo antes do nascimento. Aquelas pessoas que se identificam com um gênero determinado no momento do nascimento são chamadas de cisgênero. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que nasceu do sexo masculino se identifica como homem, é um homem cis. Uma mulher que nasceu do sexo feminino se identifica como mulher, portanto é uma mulher cis. As pessoas que não se identificam com um gênero determinado no momento do nascimento são as chamadas pessoas trans, que é o caso das travestis, das mulheres e dos homens trans. Como é que a gente entende essa questão? Basicamente é o seguinte: uma pessoa que foi no momento do nascimento identificada como do sexo masculino, mas reivindica para si uma identidade feminina, vai ser uma mulher trans ou pode ser uma travesti também. Uma pessoa que no momento do nascimento foi identificada como do sexo feminino, mas reivindica para si o gênero masculino, vai ser um homem trans. Por que é importante isso? Para a gente, em primeiro lugar, aprender a respeitar as pessoas, considerar a identidade que elas escolheram para si e a maneira como elas se sentem mais respeitadas. E aí é importante a gente entender, por exemplo, a correta utilização de alguns termos. Não é legal falar traveco, ou falar o travesti, ou coisas desse tipo. Travesti é uma identidade feminina, portanto a gente sempre deve dizer a travesti. Se por um acaso um homem trans reivindicou para si o gênero masculino, a gente vai sempre tratar de ele e utilizar os pronomes masculinos da mesma maneira. Uma outra coisa que é importante a gente entender é que identidade de gênero não tem rigorosamente nada a ver com orientação sexual. São duas coisas diferentes. A identidade de gênero tem a ver com o gênero que a pessoa reivindica para si. É o caso do exemplo que eu dei agora há pouco. As pessoas cis ou trans reivindicam um gênero para si, é uma questão então de identidade de gênero. Outra questão aí é a questão da orientação sexual, que explica para onde se encaminha o desejo, o afeto, a vontade de estar junto. Nesse sentido, as pessoas podem ser gays. É o caso daqueles homens que têm desejo, atração, afeto por outros homens. Elas podem ser homossexuais, mas femininas, que é o caso das lésbicas, as mulheres que sentem atração por outras mulheres. Elas podem ser heterossexuais, que são aquelas pessoas que têm atração pelo sexo oposto. Elas podem ser bissexuais, que são as pessoas que têm atração pelos dois sexos. Elas podem ser assexuais, que são as pessoas que não têm atração sexual. Isso não tem a ver com a identidade de gênero. O que eu quero dizer é que mesmo pessoas transexuais podem ter desejos heterossexuais. Ficou confuso? Vamos tentar entender melhor. Pensa naquela pessoa que no momento do nascimento foi identificada como do sexo masculino.
No momento do nascimento, ela ganhou o nome de João. E o João foi crescendo. Ao longo da vida, o João entendeu que aquela identidade não cabia para ele e reivindicou para si uma identidade feminina. Portanto, o João passou a se chamar Maria, e é assim que ele quer e deve ser reconhecida. A Maria, não necessariamente, agora que ela reivindica para si um gênero feminino, vai ter interesse por homens. A Maria pode ter interesse por mulheres, o que faria dela uma mulher trans lésbica. Mas se ela tiver interesse por homens, ela será uma mulher trans heterossexual. Parece um pouco confuso, né? Mas assim mesmo no começo, o mais importante é a gente se preocupar sobre a necessidade de respeitar as pessoas. Na dúvida, pergunte como a pessoa prefere ser chamada. Outra coisa, não faça perguntas invasivas. Não precisa perguntar como é que foi o processo de transição, se a pessoa fez ou não a cirurgia que faz a redesignação sexual. Não precisa ser invasivo, a gente pode ser muito mais discreto em relação a esse tema. Por que é importante discutir as questões de gênero e sexualidade? Porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans em todo o mundo. Em todo o planeta é aqui no Brasil em que travestis e mulheres trans, sobretudo, mais são assassinadas. E são assassinadas em crimes de ódio. Além disso, o Brasil é um dos campeões mundial em homofobia, que são aqueles crimes contra homossexuais cometidos nas ruas das grandes cidades. A gente viu recentemente vários casos aqui em São Paulo. E é importante a gente discutir essas questões para que pare essa história das pessoas morrerem por intolerância. É algo que não pode continuar. A melhor maneira de parar essa violência toda é a gente falar abertamente sobre esse tema, entender que não tem nenhum bicho de 7 cabeças, que a sexualidade humana ela é muito plural, diversa, e cada um tem direito a vivenciá-la da maneira que achar melhor. Outra coisa que é muito importante entender, quando um grupo conquista direitos, isso não significa que o outro grupo vai perder. Portanto, se existe o casamento gay, ótimo, isso não significa que o casamento hétero vai deixar de existir. Se uma pessoa trans pode usar o nome dela no documento, o nome que ela reivindica para si, muito bem, isso não vai tirar direito das pessoas cis. Não é porque um grupo ganha direitos que outro perde. Isso é super importante para a gente viver num mundo mais harmônico, de mais respeito, em que as pessoas possam se ajudar e conviver uma sociedade melhor. Essa era a ideia inicial, contar para vocês algumas diferenças, dar algumas informações. Para quem quiser conhecer mais sobre o assunto, gostaria de convidar vocês aí da escola para acessar o meu